Muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo. Para você que não me conhece, eu sou o Anderson, eu sou estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal, fundador do método SVD, e eu ajudo pessoas comuns a protegerem seus dados e navegar de forma segura na internet, no seu computador ou no seu smartphone. E hoje, na Cyber Live de número 25, eu vou falar sobre como se comunicar de forma segura na internet. Mas antes, o que é uma comunicação segura? Comunicação segura é toda comunicação onde os envolvidos ali podem trocar informações, trocar dados, trocar arquivos, mensagens, o que quer que seja, entre si, sem que terceiros não autorizados tenham acesso a esses dados, a essas informações. Ou seja, é uma comunicação que garante a integridade das mensagens enviadas e recebidas, até o dispositivo, seja do remetente ou destinatário dessa comunicação. Logo, apenas os envolvidos nesta comunicação devem ter acesso à mensagem, em uma comunicação segura. E quais são os tipos de comunicação online mais comuns, mais populares, que as pessoas mais utilizam? E daqui a pouco eu vou dizer qual é a mais segura. Qual dessas aqui, dessas opções, são as mais seguras. Bom, se você é um usuário talvez ali já intermediário, já vai dizer aqui, já vai saber qual é a mais segura. Talvez você esteja na dúvida entre duas aqui. Mas hoje em dia, a maior parte da comunicação online utiliza aplicativos de mensagem ou mensageiros, como o WhatsApp, Telegram, iMessenger, serviços de e-mail, como Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail, né, também da Microsoft. Campo de comentários em redes sociais ou aqui no chat. A gente pode se comunicar através do chat aqui, ao vivo no YouTube, por exemplo. E ligações e SMS que já estão caindo em desuso, porém muita gente ainda utiliza. Agora, será que todos esses meios de comunicação que existem hoje são seguros? Qual o mais seguro deles? E será que o mais seguro é de fato seguro para você realizar suas comunicações? Daqui a pouco eu te conto, mas agora eu quero falar para você sobre as consequências de uma comunicação insegura online, que é algo que as pessoas talvez esquecem, talvez elas não param para analisar, é algo que às vezes as pessoas negligenciam. Os dados que elas têm a compartilhar com terceiros, comunicações que elas fazem com terceiros, quais terceiros são esses, que é importante. São dados importantes que talvez as pessoas não dêem a devida importância. É claro, como sempre, só dá a devida importância quando acontece algo, quando mensagens são vazadas, oh meu Deus, né? Mas meu papel aqui é alertá-los sobre a importância da sua segurança, da segurança inclusive das suas comunicações, para você poder identificar aquilo que é importante para você proteger. E trazendo as consequências, talvez você consiga dar a devida importância nessas comunicações que você tem aí pela internet. Vamos lá. Consequências para a sua segurança e privacidade enquanto você está realizando suas conversas, suas comunicações online. Bom, a mais comum é ter conversas sigilosas vazadas. E aí pode ser vazado através de um hacker. O hacker vai lá e invade o aparelho do indivíduo, dos envolvidos na comunicação, ou ele pode até mesmo invadir o servidor, explorar brechas de segurança em servidores onde estão armazenadas essas mensagens, caso ele utilize um aplicativo de mensagem que armazene isso em um servidor de forma não tão bem segura. Enfim, é algumas formas de se obter conversas sigilosas e vazar essas conversas, né? Só que ou ele pode vazar, ou ele pode roubar informações pessoais, ele pode justamente explorar brechas nesse aplicativo para roubar informações pessoais ali direto neste aplicativo de mensagem, ou coletar as mensagens entre dois indivíduos
esses indivíduos compartilham ali dados importantes, por exemplo, conversa com o médico, conversa com o advogado, enfim. Ou então uma conversa com uma instituição financeira, e aí ele pode, seja explorar brechas de segurança no aplicativo, ou até mesmo no sistema, para roubar informações pessoais associadas ali, seja a aplicação ou até mesmo informações compartilhadas ali no chat, dados financeiros, dados pessoais, identificação pessoal e por aí vai. Ou ele pode roubar arquivos que você compartilha por ali. Fotos, mídia, né? Vídeos, imagens, fotos íntimas, por exemplo, através de uma conversa íntima. E claro, a consequência é você ser chantageado, você sofrer extorsões. Ou seja, ele cobrar algo a você para não divulgar essas fotos que você não gostaria que fossem divulgadas, que fossem tornadas públicas, e passar a te extorquir, fazer chantagem e te extorquir. Ou no caso de privacidade, se você utiliza um aplicativo de mensagem, um mensageiro, ou o que quer que seja lá o meio, que não tem bons recursos de privacidade, que não tem ali, que não são inerentemente privados, o que pode acontecer é as suas atividades e a comunicação que você faz, as informações que você troca ali através daquele e-mail, através daquele app, através daquele tipo de, através desse tipo de comunicação, pode ser rastreado, analisado para descobrir seus hábitos, gostos e, enfim, tirar vantagem sobre você, tá? Para fins comerciais, para fins de publicidade e por aí vai. Ou então, em alguns casos, você pode ser alvo de perseguição política, ideológica ou religiosa, caso você tenha um alvo grande nas costas, né? Caso você seja um daqueles indivíduos que esteja incomodando alguém muito poderoso ou muito perigoso. Enfim, são algumas consequências de você não se preocupar com a segurança e a privacidade das suas comunicações online. Mas quais são os tipos de exploração de segurança em comunicação, né, pela internet? Olha, tem falha de segurança nos servidores que hospedam as mensagens, como eu já havia adiantado, ou e-mails, né, caso você utilize um serviço de e-mail que não tem uma segurança bem implementada, que não tem bons recursos de segurança, seja na parte de comunicação ou na parte de se logar na conta, de proteção da conta que você utiliza para se comunicar. Lembrando que já falei sobre uma Cyber Live, lembrando que já tem uma Cyber Live aqui sobre segurança de contas. A falha no aplicativo instalado no aparelho do usuário, então o aplicativo ele não tem uma implementação de segurança. Ou ele não tem uma boa implementação de segurança, ou então ele tem uma brecha de segurança, uma falha crítica, que permite que um atacante, mesmo remotamente, consiga explorar esse aplicativo e roubar ali, seja as credenciais deste aplicativo de mensagem, deste aplicativo de comunicação online, ou então coletar dados sobre a interação ali com o aplicativo, ou até mesmo as conversas ali. Ou falha no protocolo de comunicação. Isso aqui é mais difícil de se acontecer, mas pode acontecer dele se fazer. Ele pode se passar pelo servidor para você e para o servidor ele pode se passar por você. É um ataque chamado de man in the middle, homem do meio. Então ele passa a descriptografar essas mensagens, por exemplo, e coletar tudo que é compartilhado ali, toda a comunicação que você faz ali, realiza por aquela aplicação, tá? É um ataque mais complexo e exige aí muito esforço do atacante, é um ataque bem sofisticado, mas isso pode acontecer. Abuso de permissões e acesso a pastas no sistema. Aqui no caso, o atacante ele vai explorar as permissões do aplicativo de comunicação. E ali ele pode acessar conteúdos privados que você transferiu, e uma vez que você se comunica, uma vez que dados são transferidos do seu aparelho, do remetente, seu, para o destinatário, quando chega no destinatário, o conteúdo é todo descriptografado. Então, esse ataque ele pode, por exemplo, usar de permissões, explorar as permissões deste aplicativo para acessar o conteúdo já descriptografado no aparelho do destinatário ou coletar as informações que você está digitando, por exemplo, antes mesmo de você enviá-las. Porque só é criptografado quando você envia.
Mas antes de você enviar, ele pode ter acesso a essas informações, mensagens, por exemplo. Enfim. Ou então, ele pode, no caso, o aplicativo em si, ele pode ser malicioso. E aí acontece só nos casos em que você utiliza um aplicativo desconhecido, que tem pouco tempo no mercado, que, enfim, está pouco tempo aí, que não se provou com o tempo. E aí ele pode ser um aplicativo comprado por uma organização criminosa, e aí ele passa a coletar dados diretamente no seu aparelho. Tá? Isso pode acontecer também. Fale explorando o banco de dados do app. Esse aqui é um ataque que explora também o aplicativo em si. Só que acessando diretamente toda a comunicação que você já fez, o histórico de conversas, arquivos e tudo mais, através da exploração do banco de dados do app. Então ele vai lá, de certa forma, ele explora o sistema também, ele pode explorar o aplicativo e o sistema e acessar o banco de dados contendo ali o histórico das suas conversas e, enfim, das suas comunicações através deste aplicativo. Ou então, engenharia social e falha humana. E aqui ele vai explorar você, geralmente o elo mais fraco, né? A tecnologia, existe todos esses vetores de ataque que eu mencionei aqui, que não são fáceis de se burlar. Exige, então, digamos que, habilidades do atacante. Agora, tem ataques que não exigem habilidade, que são ataques de engenharia social, que explora, no caso, as emoções do indivíduo. E aí, qualquer usuário, ele não precisa ser nenhum especialista, ele pode, então, obter acesso às suas conversas, acessando, por exemplo, a conta deste aplicativo, acessando, então, as suas conversas, através de engenharia social. Convencer você, no caso, a entregar dados para ele, que ele só conseguiria obter realizando esses ataques aqui em cima, e ele pode facilmente ter acesso aí às suas conversas, acessando, por exemplo, a sua conta neste aplicativo. Bom, e aqui tem exemplos reais que já aconteceram, que acontecem ao longo dos anos. Falha no Facebook Messenger. Alguém utiliza aí Facebook Messenger? Permitiu ouvir áudio mesmo antes da vítima atender uma ligação. Isso aqui permitiu que um atacante ouvisse o áudio do dispositivo da vítima antes mesmo dela atender uma ligação. É um ataque explorando o protocolo WebRTC, utilizado pelo Facebook Messenger. Então, por exemplo, assim que ele ligava o aplicativo, o atacante ele começava a capturar ali o áudio antes mesmo da ligação iniciar. Então a pessoa estava ali conversando, mandando informações e ele conseguia captar ali áudio, conseguia captar o que estava sendo dito ali no microfone antes mesmo da conversa iniciar. Né? E claro, durante a conversa também. Né? A gravação, toda a conversa era enviada para o atacante. O atacante conseguia ouvir a ligação ali no Facebook Messenger. Falha no Telegram permitir acesso às mensagens privadas usando os stickers, as figurinhas do Telegram. Bom, isso já aconteceu em 2021, aquele lá foi 2020, esse agora é de 2021. A falha também já foi corrigida, tá? Fique tranquilo, não se preocupe. E o que aconteceu aqui? Os atacantes, eles utilizavam esse sticker para infectar o dispositivo do usuário, para transferência de malwares. E aí, com algumas técnicas de invasão, enfim, eles utilizam de várias técnicas para, inclusive, confundir quem está analisando ali o ataque. Mas este aqui envolvia o uso de figurinhas, inclusive podendo coletar ali informações do chat secreto do Telegram. E o chat secreto é um recurso do Telegram, que o Telegram implementou, que é opcional, que não é ativado por padrão. Mesmo usando esse recurso com esse ataque, era possível, então, ter acesso às mensagens privadas, então, né? Mas já foi corrigido, tá? Mas esses são exemplos de falhas que são exploradas em aplicativos de mensagem, por exemplo. Tem e-mail também, eu vou tentar trazer algum aqui. Não sei se eu consegui um exemplo aqui, se eu tive tempo de adicionar aqui. Mas esses ataques geralmente exploram recursos mal implementados em aplicativos de mensagem. E quanto mais recursos o aplicativo de mensagem oferece, mais vetores de ataque ele terá.
ok? Ou seja, quanto mais complexo for, mais vetores de ataque ele terá, né? Outra aqui, ó, o WhatsApp corrige falha que permitia leitura de mensagens privadas, de novo, por invasores. O WhatsApp corrigiu uma vulnerabilidade em seu sistema que permitia que invasores tivessem acesso a informações privadas e sensíveis diretamente da memória do aplicativo. Como eu disse, acessar lá o banco de dados do app, a partir do envio de uma mensagem criada especialmente para aproveitar a falha. Então bastava ele enviar uma imagem e ele já conseguia explorar ali uma brecha no WhatsApp para acessar o banco de dados do aplicativo e ter acesso a todos os históricos de mensagens ali do indivíduo. Esse caso aqui foi uma falha de segurança no iPhone e no Mac. E isso aconteceu no dia 26 de outubro de 2023, tá? Isso aqui foi recente, não dá para ver ali, mas ó, isso aqui foi no dia 26 de outubro de 2023, no mês passado, e essa falha, ela permitia que senhas e mensagens, e-mails em específico, né? Então, acabei trazendo aqui um exemplo de e-mail. Senhas e mensagens por e-mail poderiam ser acessados através de uma exploração utilizando ali o Safari, né? Então ele conseguia abrir esse conteúdo no Safari, no navegador, e ter acesso às senhas e mensagens dali do e-mail, explorando essa brecha no Safari, em específico no WebKit, uma tecnologia que a Apple utiliza no seu navegador. Então, ou seja, é uma falha que só pode ser explorada em iPhones e Macs, exclusiva da Apple. Então, quem não utiliza iPhone e quem não utiliza macOS está livre disso. E a falha, ela explorava especificamente esses processadores aqui, ó. Eu deixei uma tabela. Ou seja, todos os dispositivos que têm estes processadores aqui, ou seja, iPad Pro 11, iPhone 12, iPad Pro 12, quinta geração, e iPhone 13 e MacBook Air, MacBook Pro, blá blá blá, de 2020, 21, 22, estavam tendo essa falha aí explorada para expor senhas e mensagens de e-mail. De novo, apenas em iPhone e Macs, acredito eu que já tenha sido corrigido, ou se não, a Apple deve estar correndo aí para corrigir essa coisa. Até porque não é uma falha fácil de ser corrigida, porque o atacante explora uma vulnerabilidade no processador. E através de uma falha no Safari, ele conseguia então obter acesso às senhas e mensagens de e-mail. Mas Anderson, as mensagens no WhatsApp, por exemplo, não são criptografadas de ponta a ponta? Pois é, as mensagens são criptografadas de ponta a ponta, desde o seu aparelho até o destinatário. Porém, há várias formas de se acessar esse conteúdo antes dele ser criptografado e depois dele ser criptografado, que é quando chega no destinatário. Então, não basta você se preocupar com criptografia de ponta a ponta. Você deve usar um mensageiro que impede ou que tem fortes implementações de segurança que dificulta que atacantes tenham acesso a essa mensagem, mesmo em repouso, mesmo depois de ser descriptografada no aparelho do destinatário e, é claro, o aplicativo em si, ele não consegue garantir totalmente a segurança da mensagem. Por quê? Porque ele está num sistema. E se o sistema não for seguro, como você viu aqui, né, no exemplo anterior, se o sistema não for seguro, as suas mensagens também podem não estar seguras, ok? Porque a interação do aplicativo com o sistema, o aplicativo armazena o conteúdo da mensagem no sistema, no seu aparelho. Então apenas criptografia de ponta a ponta não é o suficiente, né? Sinto lhe dizer, mas estou aqui para dizer a real, mandar a real para você, tá? E ainda assim, tem as preocupações com a privacidade. Você viu aqui as falhas de segurança. Logo, não há garantia, né, mesmo que haja criptografia de ponta a ponta. Não há garantia total de segurança. Veja aqui, ó, exemplos com o WhatsApp, que utiliza criptografia de ponta a ponta, Telegram, mesmo usando lá o chat secreto e tudo mais. Mas também tem a preocupação com a privacidade. Usando essas alternativas, essas soluções
mais populares, né? Como aquelas que eu comentei lá, né? Gmail, WhatsApp. Então eu trouxe aqui 2 exemplos de quais dados são coletados em 2 soluções muito populares utilizadas aí pela maioria dos indivíduos na internet para se comunicarem. Exemplo 1, Gmail. Quando você utiliza o Gmail para enviar seus e-mails, saiba que esses dados aqui estarão sendo coletados. Sua localização, e olha, veja que eu coloquei do lado de vermelho o que é enviado para anunciantes. Então os anunciantes têm acesso a essas informações diretamente. Ou eles podem ter acesso indiretamente usando a tecnologia da Google, e a Google ela dá o jeito de enviar lá propagandas no Gmail, sim, porque acho que você já viu, você já deve ter visto propagandas no Gmail. E como é que aquela propaganda aparece? É através da coleta de dados dentro da sua caixa de e-mail. Então a sua localização é coletada e compartilhada diretamente aos anunciantes, seu endereço de e-mail, obviamente, seu ID de usuário, caso você utilize um aplicativo, por exemplo, no smartphone, que é enviado diretamente ao anunciante, o conteúdo dos seus e-mails, sim, o que você digita, o que você escreve, o que está no assunto e no corpo do e-mail. Sim, tudo isso é coletado pela Google, analisado e utilizado para compor um perfil pessoal exclusivo sobre você, a fins de publicidade direcionada, incluindo os anexos que você envia. Tá até aqui embaixo. Então, seus contatos são coletados, os e-mails que você tem aí, com quem você se comunica, o histórico de compras que você fez ali pelo e-mail, seus anexos, como eu disse, anexos em mídia como fotos, vídeos ou dados de áudio, não sei quem que envia áudio por e-mail, mas enfim. Todo arquivo que é anexado ao e-mail é analisado. É analisado e coletado pela Google. Seu histórico de pesquisas dentro da caixa de entrada e dados de interação com os anúncios que aparecem ali, que é enviado diretamente para o anunciante do Gmail. Exemplo 2, dados coletados pelo WhatsApp. IDs do dispositivo, seu dispositivo ele tem IDs exclusivos, seja você que utiliza Android ou você que utiliza iOS, iPhones. Você tem um ID exclusivo do dispositivo. E este ID é enviado diretamente a anunciantes pelo WhatsApp. Aí você pergunta, mas Anderson, o WhatsApp não tem anúncio. Mas em 2022 você concordou em compartilhar seus dados com o Facebook. Logo, se você utiliza o Facebook, uma vez que você está no Facebook ou no Instagram, você estará... Esses dados aqui, esses dados gerados através do WhatsApp, serão compartilhados com essas plataformas, mesmo que você não esteja lá. Então, mesmo que você não esteja nessa rede social, esses dados estarão sendo compartilhados. ID do usuário, no caso, tem o ID do dispositivo e o ID de usuário, no caso, relacionado, associado ao aplicativo em si. A sua localização exata, que é enviado para anunciantes, tudo isso é enviado diretamente para anunciantes. De novo, anunciantes lá da plataforma do Facebook, tá? Esqueci de falar. Não só para anunciantes do Facebook, mas para empresas que têm ali o WhatsApp Business. Toda empresa que utiliza lá a versão Business do WhatsApp, ela também tem acesso a isso. Seu endereço de e-mail da conta Google ou iCloud, por quê? Porque o backup das suas conversas, caso você tenha criado um, ele utiliza a sua conta Google, ou seja, o Google Drive, ou então o iCloud, associado então à sua conta na Apple, o Apple ID. Logo, o WhatsApp ele tem acesso aí ao seu e-mail também. Tem acesso aos seus contatos, acesso aos canais que você vê ali no WhatsApp e é enviado para os anunciantes, a sua interação com canais no WhatsApp, que é um recurso recente. Acesso ao seu número de telefone, obviamente, que você utilizou ali para criar uma conta. Seu histórico de compras no aplicativo, tem um recurso lá de você realizar pagamento pelo WhatsApp. Isso é coletado. Suas informações de pagamento, no caso, é justamente isso. Ou seja, históricos de compra e informações de pagamento ali utilizando o recurso do WhatsApp. Dados de interação com recursos no aplicativo e o WhatsApp ele pode interagir com dispositivos por perto, porque ele tem essa permissão lá.
ele é permitido automaticamente pelo sistema a interagir com dispositivos Wi-Fi por perto. E se você não bloquear este recurso, e se você não bloquear esta permissão, ele tem acesso por padrão, tá? Então ele pode interagir com outros aparelhos conectados à sua rede Wi-Fi. Ou a rede Wi-Fi que você esteja logado aí, se conectando externamente, no aeroporto, enfim. E aí, numa comparação entre quem coleta mais dados, como você pode ver, o WhatsApp é o que coleta muitos dados, né? Seguido do Telegram, o Telegram, comparado ao WhatsApp, ele é bem menos intrusivo, né? Mas aí ele ainda coleta informações de contato, os seus contatos e alguns identificadores exclusivos do seu aparelho. E esse outro aqui, que coleta apenas informação de contato, que eu já vou falar qual é. Que eu já vou dizer qual é. É uma alternativa aqui, mais segura e privada, a esses dois aqui. Só que aí vem o questionamento do indivíduo, né? Mas Anderson, eu confio na Meta, tá tudo bem. O problema de você confiar aí seus dados a grandes corporações implica que você está delegando a segurança, a preservação dos seus dados, o sigilo das suas comunicações a uma única empresa. E aí, eu não sei se pode ser interessante para você. Ainda mais uma empresa que não tem lá um histórico de preservar seus dados. Uma empresa que não tem lá um histórico de se preocupar com a privacidade dos usuários, né? É só você pesquisar aí escândalos do Facebook, né? Vazamento de dados Facebook, vazamento de dados do WhatsApp, como esse aqui, ó. Atenção, quase 500 milhões de usuários no WhatsApp tiveram dados vazados, sendo 8 milhões deles brasileiros. Dados roubados da rede social, né? O WhatsApp agora é rede social. Foram expostos em um fórum hack. Isso aconteceu no finalzinho do ano passado. Então, o que acontece? Você delega a segurança dos seus dados a essa empresa, mas será que essa empresa ela consegue garantir a segurança desses dados? Será que, devido à tamanha coleta de dados, ela não esteja, talvez, colocando em risco seus dados? Os dados sobre você, sobre a sua comunicação? É um caso a se pensar, né? Mas então, quais são as alternativas? Anderson, tá legal. Você está dizendo que as opções que tem aí, que a maioria utiliza, que até mesmo que eu mesmo utilizo, talvez, não são seguras. Ora, então me apresente aí alternativas. Bom, antes de eu dizer aqui quais são as alternativas, uma alternativa em específico. Primeiro, qual a importância das suas comunicações? É a primeira coisa que você deve fazer. Primeira coisa é você avaliar qual é o nível de importância das suas comunicações. Porque, veja, nem tudo que você compartilha, nem tudo que você comunica é algo sigiloso. É algo cujo nível de importância exige uma proteção extrema. Ou uma proteção minimamente razoável. Certas mensagens não são tão secretas assim. A sua comunicação, sei lá, com a sua tia, talvez não seja tão secreta assim. A sua comunicação com o seu colega, a zoeira que você faz com seus amigos, talvez não seja tão sigiloso assim, tá? Então a primeira coisa que você deve fazer é se fazer essas perguntas aqui e responder com o maior nível de detalhe possível. Quais comunicações que você faz hoje na internet exigem mais segurança e privacidade? E como é que você chega a esta conclusão? E como é que você chega a essas comunicações? Fazendo essas 4 perguntas aqui. Primeiro você vai responder a essa pergunta. Qual o nível de importância das suas comunicações? Você vai pegar todas elas, vai segmentar, talvez, minha comunicação com o fulano de tal. Com a minha mãe, com a minha tia. Será que é tão importante? Será que eu preciso despender de recurso? Será que eu preciso usar um novo aplicativo para proteger esta comunicação, essas comunicações? Tais conversas são sigilosas? Aí você vai começar a eliminar a conversa com os colegas, sei lá, de trabalho,
Acho que não, né? Não é tão sigiloso, não. Conversa com a minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Como é que tá? Ô, final de semana aí, fazer uma visita. Será que é sigiloso isso? Ou a conversa com a sua namorada, talvez seja, ou amante, caso tenha uma, né? Deixando de lado aqui as questões morais, né? Seu advogado, ou com o seu cliente, caso você seja um advogado, com o seu chefe, com seu cliente, enfim. Será que é sigiloso? Aí você começa a listar comunicações que você considera sigilosas e que têm um nível de importância grande. Mais uma pergunta para te ajudar a identificar se isso é realmente seguro. Em mãos erradas, qual seria o impacto caso essas mensagens que você trocou aí com essa pessoa em específico, caso essa comunicação caia em mãos erradas, qual será o impacto? O prejuízo financeiro ou emocional seria significativo? Caso caísse em mãos erradas, caso essa comunicação seja vazada. E aí você vai chegar à conclusão que é uma lista muito pequena, que a maioria das comunicações que você faz online não exige tamanho grau de proteção e privacidade. Só que algumas sim. Algumas mensagens, por exemplo, e-mails, exigem ali uma certa proteção. E aí você pode proteger apenas a sua conta ou lidar com as informações ali, impedir que essas informações sejam acessadas por atacantes, uma vez que elas são compartilhadas aí, uma vez que elas são transmitidas para a internet, uma vez que elas estão em servidores de terceiros, no caso, da empresa por trás desse serviço. Aí você deve avaliar a importância da sua comunicação. Seja por qualquer e-mail que você escolher, mensageiros, e-mail, ok? Depois que você avaliou quais comunicações que você realiza e o nível de importância de cada uma delas, aí sim, agora você vai escolher um meio seguro para poder realizar essas comunicações. Talvez tenha um pouco mais de detalhes, mas não dá para eu trazer aqui, né, em uma live de 1 hora. Mas isso aqui é para você iniciar, para você começar a fazer o esboço, porque não adianta você tentar proteger aí tudo que você compartilha na internet, tudo que você comunica na internet. Não adianta você começar a usar aí aplicativos, talvez mais complexos, que ofereçam ali mais segurança e privacidade, porém tem o ônus de serem mais complexos, sendo que a comunicação não exige tamanho grau de segurança. Por quê? Não tem um nível de importância tão elevado quanto você imaginava. Ok? Então é preciso você saber qual é a comunicação, né? Qual dessas comunicações que você realiza na internet que exige aí um grau de proteção significativo. E aí sim você vai escolher o meio mais seguro. E qual o meio mais seguro? Daqueles lá que você viu. Qual o meio mais seguro? O meio mais seguro, o melhor, são os aplicativos de mensagem. Mas não qualquer aplicativo de mensagem. Você viu que os aplicativos mais utilizados têm seus problemas de segurança e de privacidade também. Serviço de e-mail dá para melhorar bastante. Existem alternativas mais privadas e seguras e dá para você melhorar. Só que é algo que não vai dar para falar aqui, não vai dar para se aprofundar, é um outro tema. Talvez fique para uma próxima Cyberlive, segurança de e-mails, tá? Mas dá para melhorar e muito. Só que ainda assim, a melhor opção são os aplicativos de mensagem. Mas qual, Anderson? Porque você já disse que o WhatsApp não é tão seguro assim. Telegram não é tão seguro. Eu não só disse, mas como mostrei exemplos reais que aconteceram no dia a dia e que podem continuar acontecendo de outras formas. Quais são as alternativas? Olha, para você realizar uma comunicação segura, hoje, muito mais segura e privada, comparado às alternativas que você utiliza hoje, e que dá para você utilizar com os seus contatos, que é muito importante. Nesse caso, é o Signal. Porque não adianta nada ser seguro, privado, mas ser complexo de usar. Mas vamos lá. Quais são as vantagens aqui do Signal? O Signal, ele não coleta dados.
porque não monetiza com isso. Não tem lá servidores imensos, não tem lá uma estrutura colossal imensa por trás do Signal. O Signal, ele não lucra com dados. Na verdade, ele vive de doações. Você pode doar se quiser. Se você gostar do app, você pode fazer uma doação, inclusive. Ele não monetiza com dados porque ele nem coleta dados. A única coisa que o Signal coleta, como você viu aqui em cima, e aqui você descobriu quem é, né? Quem é o aplicativo? É o Signal. Signal, a única coisa que ele coleta é apenas o seu contato, o seu número de telefone. E ainda assim, esse número de telefone não é compartilhado facilmente com terceiros. Ele é codificado. Ele tem recursos avançados de criptografia, como o Sealed Sender, que ofusca o remetente, o nome do remetente junto com a mensagem. Depois procura aí sobre este recurso exclusivo do Signal. Ele possui os mesmos recursos presentes no WhatsApp, chamado de áudio e vídeo. Sim, videoconferência com uma pessoa, né? Em grupo também, né? Chat em grupo, chamada de áudio e vídeo em grupo, emojis, stickers. Acho que eu errei aqui em stickers. GIFs. Vários recursos. Se não a maioria que o WhatsApp fornece, o Signal oferece. Então não há desculpa, não tem desculpa para os seus contatos não utilizarem o Signal. O Signal, ele permite armazenar backups de forma criptografada localmente, de forma segura no seu aparelho. Ou, no caso, no seu aparelho e no disco externo, em um disco externo também. Recurso de bloqueio no app, ele permite bloquear o aplicativo de forma nativa, através de uma senha dedicada, e muito mais. Enfim, tem uma série de recursos, o Signal, que infelizmente, devido à limitação de tempo, não dá para trazer aqui. E lembre-se, né? O Signal, ele não coleta 1 tonelada de dados sobre você. A comunicação é criptografada de ponta a ponta e todos os dados gerados a partir da comunicação, que são os metadados, não são coletados. O oposto, o total oposto do WhatsApp, onde um monte de dados são coletados e compartilhados com terceiros. Ok? Mas, Anderson, eu não consigo convencer meus contatos. Vamos supor que você mencionou lá o Signal. Vamos supor que você instalou o Signal, utilizou, bacana. Aí está na tentativa de convencer aí seus contatos a usar e eles não querem. Bom, se eles não querem usar o Signal, significa uma coisa, que a comunicação com você não é tão importante para eles assim. Primeira coisa. Ou talvez você não esteja se esforçando para convencê-los a utilizar esta alternativa, tá? Mas tudo bem. Vamos supor que você tenha insistido, que a comunicação seja importante mesmo, mas ele tenha tentado lá usar o Signal e não conseguiu. Tá muito difícil. Bom, tem uma outra alternativa aqui, que eu não vou dizer que é melhor, tá? Mas essa alternativa envolve ele ao continuar usando o mensageiro que ele estava utilizando, continuar os meios de comunicação que ele utilizava com você, que ele utiliza com você, que é o Cryptay. Cryptay é uma solução que permite que você mande mensagens cifradas em qualquer meio, em qualquer mensageiro e qualquer e-mail. Sim, você pode ir lá e mandar mensagens criptografadas que só o destinatário consegue descriptografar dentro deste aplicativo, e você pode usar o WhatsApp, Telegram, até mesmo e-mail. Ou seja, há criptografia de ponta a ponta em talvez meios que a criptografia de ponta a ponta não seja talvez tão respeitada. Então, há duas coisas aqui. Então há duas vantagens aqui. Você não depende da tecnologia de criptografia do meio que você está usando, do aplicativo, e ao mesmo tempo, a mensagem ela não pode ser descoberta pelo dono do mensageiro, pelo dono do serviço de e-mail. Google, por exemplo, Microsoft. E esse app, ele utiliza o mesmo protocolo de criptografia do Signal. Então ele utiliza a tecnologia de criptografia do Signal, que é usada pelo WhatsApp, o protocolo de criptografia, de comunicação criptografada. E é um aplicativo simples, porque ele é apenas um teclado.
Sim, ele é um teclado especial que você instala e você digita a mensagem e envia ela de forma cifrada, criptografada ao seu contato, direto ali no teclado. Logo, ela pede permissões mínimas. Ela pede as permissões de um teclado. É de código aberto, total código aberto, como o Signal, por exemplo. E não se comunica com a internet. Por quê? Mas Anderson, como é que eu vou enviar então as mensagens? Porque você não vai enviar mensagem pelo Cryptei. Você vai continuar enviando as mensagens pelo WhatsApp, e-mail, Telegram, só que cifradas, criptografadas, ali mesmo, ali dentro. Então ele vai ter o trabalho de apenas cifrar a mensagem para você. E quem vai transmitir é o meio que você já está utilizando. Digamos que você teria mensagens realmente criptografadas de ponta a ponta pelos meios que você utiliza aí, que você considera que você constatou aqui que não são tão seguros, como WhatsApp, Telegram e serviço de e-mail, Gmail, por exemplo. Porém, tem um disclaimer aqui. Ele ainda está em fase inicial, então podem ter alguns probleminhas, alguns bugs, pode não funcionar direito, ele não está traduzido para o português. Algum voluntário aí que se interessar pode ir lá e traduzir, né? É só ir lá no GitHub do projeto, é código aberto, pode ir lá enviar uma solicitação para traduzir o aplicativo, porque é uma ferramenta colaborativa. Então você pode colaborar, caso você saiba inglês, enfim. Inglês profissional, né? Não é meia boca que nem o meu, não. E consiga traduzir o aplicativo para ajudar aí na disseminação dele, no uso. É o que estou fazendo aqui, ajudando a disseminar aí este aplicativo. Mas é isso, ele está em fase inicial de desenvolvimento e ele também é difícil de entender. Sim, é difícil de entender, exige aí talvez tem uma curva de aprendizado aí. Enfim, estudar o aplicativo, adicionar contatos, colocar em prática, né? E entender como funciona para poder confiar nele, né? Enfim, é um aplicativo que fez muito sucesso lá com os alunos do SVD, né? A gente até estava testando lá na comunicação dentro do grupo de apoio. E, bom, estou compartilhando aqui para que talvez mais pessoas se interessem e ajudem aí no desenvolvimento deste aplicativo. De novo, ele é um pouquinho complicado no início, mas com um pouquinho de esforço você consegue entender como é que funciona e enviar aí mensagens cifradas usando os meios tradicionais que você está acostumado a usar. Agora, resumindo, você deve seguir esses passos aqui, ó. Primeiro, listar as comunicações mais importantes. Você não vai obrigar a sua tia a fazer essas coisas. Pelo amor de Deus. Você não vai ficar enchendo o saco de qualquer indivíduo que você não se comunica nada de relevante para usar aí o Signal ou para usar o Cryptei. Você vai pegar comunicações importantes, com um nível de importância elevado para você e para outra pessoa também, né? E aí você vai avisar esses contatos que você vai usar um meio mais seguro para se comunicar com elas. Ó, não vou utilizar mais o WhatsApp, não vou mais utilizar o Telegram. A gente vai se conversar aqui usando Signal, por exemplo. Ah, mas como é que usa isso? Ó, instala ele aqui, ele funciona assim, assado. Manda para ele um vídeo de alguém, de algum tutorial na internet que ajude ele a aprender ali pelo menos o básico, a mandar mensagens. Ou então, se possível, ensine ele a usar o aplicativo, se necessário. E compartimente. Dedique este mensageiro, este aplicativo, no caso o Signal aqui, né? E mantenha o resto da sua comunicação usando os meios de comunicação populares. Então, compartimente. Dedique o Signal apenas para comunicação privada, sigilosa. E, muito importante, utilize sistemas mais seguros para essas comunicações, seja no computador ou smartphone, porque não adianta nada. Como você viu aqui no exemplo, se o sistema não é seguro, não há garantia das suas comunicações serem seguras. Porque o aplicativo está instalado no sistema. Ele armazena dados, ele armazena a chave de criptografia no sistema. Se o sistema ele não é seguro, logo as suas comunicações também estarão em risco. Como você viu aqui neste exemplo, nesse exemplo aqui, uma falha recente no iPhone e Mac,
que permitiu ao atacante expor senhas e mensagens de e-mail. Então você deve fazer um esforço aí para instalar este app de mensagem, para realizar essas comunicações em um sistema mais seguro. Ou então você customizar o sistema para torná-lo mais seguro, se possível. Em alguns casos não dá, infelizmente. Ou usar sistemas mais seguros, seja em computador ou smartphone. Distribuições Android mais seguras para realizar essa comunicação. Agora, vai depender do nível de importância desta comunicação, tá? De novo, qual o nível de importância da sua comunicação? É sigiloso? Em mãos erradas, qual seria o impacto? Qual seria o prejuízo financeiro? Qual seria o prejuízo financeiro ou emocional? A depender do prejuízo financeiro ou emocional, do impacto, vale a pena você dedicar aí este aplicativo, dedicar aí um sistema apenas para realizar atividades mais seguras. Enfim, para encerrar aí, é isso. O ideal é que você utilize sistemas mais seguros para realizar comunicações mais seguras. Ok? Não deixe nas mãos apenas do aplicativo a garantia da segurança das suas comunicações. Ok? E lembre-se, uma comunicação segura não depende apenas de você. Depende da outra parte também. Depende de você convencer os seus contatos a utilizar este meio mais seguro. É uma coisa que não depende apenas de você, infelizmente. Tá? Mas você pode fazer a sua parte. Mas você pode exigir. E se a comunicação foi importante, e se o que você compartilha com o outro indivíduo é importante para ele, ele vai fazer um esforço. Ele vai mudar. Ele vai usar um meio mais seguro para se comunicar com você. Tá? Agora, pode ser que não seja tão importante para ele, né? É importante para você, mas não tão importante para ele. Que não faz ele, que não vai mover ele a fazer um esforço para mudar. Tá? Então, vai depender disso também. Vai depender do indivíduo ou dos indivíduos com quem você se comunica. E se você estiver interessado em saber mais estratégias de proteção dos seus dados, de navegação, de comunicação segura no meio digital, da proteção de qualquer dado importante que você armazene no seu computador ou no seu smartphone, eu recomendo fortemente que você marque presença na jornada de cibersegurança pessoal, que vai acontecer ainda neste mês. Então basta se inscrever no link aqui abaixo e lá eu vou compartilhar o esboço das estratégias que eu utilizo no meu dia a dia e que meus alunos lá do SVD utilizam para proteger seus dados e navegar de forma segura no meio digital. Isso inclui também a proteção das suas comunicações, das suas mensagens, daquilo que você compartilha com outros indivíduos na internet, tá bom? Então é isso, agradeço a todos que chegaram até aqui, até o final, e é isso, vejo você na próxima Cyber Live. Até!